Olá pessoal do BioCrio. Eu vou contar uma história de um estudo matemático para vocês que tem uma ligação com ecologia. E depois a gente vai fazer uma reflexão aí em termos biológicos sobre esse fato. Eu vou começar contando uma historinha que é um folclore no meio dos matemáticos. Na história da ciência muitas vezes tem coisas meio romanceadas. Eu nem tenho certeza que foi exatamente como se conta. Mas o que se conta? Se conta que na Itália, na década de 20, aconteceu o seguinte. Da Primeira Guerra, que foi de 14 a 18, muitos pescadores da região do Adriático foram chamados para o esforço de guerra. E a quantidade de pescadores diminuiu. Continuaram pescando, mas uma quantidade menor de pessoas envolvidas na pesca. E o que eles observaram? Que o peixe que eles mais pescavam ali naquela região aumentou em quantidade. Natural, diminuiu a pesca, aumentou o número de animais, o número de indivíduos. Mas rapidamente os animais começaram a diminuir em quantidade, começaram a sumir. E aí ninguém entendeu muito bem por quê. Diminuiu a pesca, aumenta o animal, depois diminui o animal. E passado mais um tempo, voltou a aumentar o número de animais. E isso ficou como uma observação curiosa, que ninguém sabia o que era. Nos anos subsequentes, ouvindo essa história, Volterra e Lotka, dois matemáticos, publicam de forma independente, cada um fez um estudo sozinho. Em 1925, essa data é precisa, eles publicam uma análise matemática do que teria acontecido na região. E as equações de Volterra e Lotka são equações, eles criam pela primeira vez um modelo e estudam completamente um modelo que hoje, em matemática, a gente chama de presa-predador. E qual que é a explicação que vem das equações de Volterra e Lotka? No primeiro momento diminuiu a pesca, então o peixe ficou ali em boas condições, tinha alimento, aumentou a quantidade do peixe, que é, no caso, a presa. Bom, isso atraiu predadores. Os predadores aumentam em quantidade, começam a se alimentar da presa, diminui o número de presas, que foi a segunda coisa observada na região do Adriático. Aí diminui as presas, o predador vai buscar comida em outro lugar, daí as presas voltam a crescer em quantidade. E as equações de Volterra e Lotka mostram justamente isso, que numa situação como essa, duas espécies apenas, é um modelo super simplificado, duas espécies, presa-predador, não falta comida para a presa, são situações idealizadas. Uma presa, quantidade de comida e espaço não são restrições, a presa então come quanto tem alimentos sem restrições, e o predador que come só a presa. Então é um modelo bem simplificado, e ao analisar estas equações, eles conseguem concluir que sempre vai ter um ciclo. Sempre vai ter essa dinâmica de aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro e fecha o ciclo. Como todo modelo matemático, isso é uma visão mais simplista do que é a realidade. E para discutir a realidade, aí os matemáticos chamam os biólogos para ver se aquele modelo está dando um ajuste, está dando um fit bom para o que é a realidade, porque a matemática não substitui a biologia, ela pode ajudar a interpretar, mas a realidade mesmo está na mão dos biólogos. Então eu vou chamar o Eduardo para responder essa pergunta. Faz sentido isso que se comenta das equações de Volterra e Lotka? Como é que é o mundo real dessa relação de presa e predador? Como é que vocês, biólogos, tratam isso? Então, professor Possani, a gente vai agora fazer uma análise de uma relação ecológica, de dinâmica populacional, tá? E vamos mostrar um pequeno detalhe, porque, como o senhor falou, não é uma ciência exata. Então, existem alterações, inclusive causadas pelo ser humano, alterações antrópicas, que podem provocar grandes desequilíbrios nos ecossistemas. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pensar nos aspectos matemáticos ligados às cadeias alimentares de um ecossistema simples, que é o ecossistema aquático. Nos ecossistemas, nós encontramos indivíduos de diversos níveis tróficos. Os produtores são aqueles organismos que vão produzir matéria orgânica por meio do processo fotossintético. E no ambiente aquático, esses indivíduos aqui, que seriam espécies de algas unicelulares,
são os indivíduos conhecidos, olha só, por indivíduos produtores. Esses indivíduos vão converter compostos inorgânicos, gás carbônico e água, em composto orgânico, que no caso seria a glicose. Por isso eles são chamados de organismos autotróficos. Auto próprio, trófos, alimento. Já os outros organismos de uma cadeia alimentar atuam como organismos consumidores. Então, neste caso, tá, eu tenho aqui um grupo de organismos que vai se alimentar destas algas. Como eles ocupam o segundo nível trófico numa cadeia alimentar, eles são chamados simplesmente de, olha só, de consumidores. Só que esse aqui, ele é um consumidor, tá? Chamado de consumidor de primeira ordem ou consumidor primário. Esse copépode, que é um pequeno crustáceo, ele vai servir de alimento para um peixinho filtrador, como por exemplo uma sardinha. Esta sardinha atuará no terceiro nível trófico, ou seja, ele é o consumidor de segunda ordem. Aí a sardinha vai servir de alimento para esse peixe, que corresponde a uma anchova, visto que se trata de um peixe carnívoro predador. E esse peixe carnívoro predador atuará como consumidor de terceira ordem. Já a anchova adulta servirá de alimento para, no caso, alguma espécie de tubarão. E o tubarão, portanto, será o nosso consumidor de quarta ordem, ocupando o quinto nível trófico. Entretanto, todos eles um dia vão morrer e todos eles sofrerão ação de consumidores especiais, chamados de decompositores, e esses organismos, né, chamados de decompositores desses ecossistemas, serão representados por fungos e bactérias e vão atuar em qualquer de um desses níveis tróficos. Agora veja bem, vamos imaginar que num determinado momento, por algum motivo, tá, a população de anchovas ela tenha uma diminuição. Se a população de anchova diminui, note, não teremos o predador da sardinha e, consequentemente, a sardinha sem predadores, a sua população aumenta. Aumentando a população de sardinhas, o número de sardinhas filtrando a água do mar aumentará e, consequente, a disponibilidade de copépodos vai diminuir. Diminuindo a população de copépodes, não existem os predadores das algas. Consequentemente, a população de algas ela tende a aumentar. E a de tubarão? Se diminuiu a população de anchovas, tá? Vai haver uma redução também na população de tubarões. Fenômenos biológicos podem ocasionar essas alterações. Agora, num determinado momento, como o professor Possani acabou de falar para a gente, durante a Primeira Guerra Mundial, a população de anchovas, que poderia ser pescada pelos indivíduos da região do Mar Adriático, ela aumentou. Por quê? Os caras não pescavam. Então, se a população de anchovas sobe, a oferta de alimento para o tubarão aumenta. Então, isso atrai mais animais para a região e essa população sobe. Só que essa população vai crescer demais e o número de anchovas agora vai começar a diminuir. A hora que diminuir a população de anchovas, o que acontece? A população de tubarões também vai diminuir, tá? A hora que diminui o predador, esses organismos voltam a se reproduzir, sua população sobe de novo, alterando para cima esta população. Isso é o ciclo natural, isso é o ciclo normal. Entretanto, tá? A introdução de um determinado organismo numa cadeia alimentar como essa, uma fauna que é chamada de fauna introduzida, fauna invasora, fauna exótica, um organismo que não participava desse ambiente, um organismo que não participava desse ecossistema, se ele é introduzido nessa região, pode acarretar um grande desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio dessas cadeias alimentares. Dá uma olhadinha, presta atenção.
Existe uma determinada espécie de organismo que não existe no Brasil. Esse organismo, ele é um organismo extremamente parecido com o que vocês já ouviram falar, que são as águas-vivas. São as medusas, inclusive pertencem ao mesmo grupo das águas-vivas. Entretanto, esse organismo, tá, ele não é uma medusa, ele não é uma água-viva, ele pertence ao grupo dos selenterados, mas ele não é um quinidário. Esse organismo, ele é denominado de quitenóforo. Um organismo que tem cerca de 10, no máximo 10 centímetros de altura, um organismo que apresenta uma cavidade digestória, tá? E esse organismo, ele é um animal, por incrível que pareça, carnívoro predador. Esse organismo não ocorre, por exemplo, na região do Mar Negro, mas ele foi introduzido como? Navios usam em seus compartimentos inferiores, em seus porões, um tipo de água que é chamada de água de lastro, que serve para dar estabilidade e navegabilidade ao navio. O navio chega ao mar Mediterrâneo, chega ao Oceano Pacífico, chega ao Oceano Atlântico, aonde ele chega num porto e ele recebe uma carga. Só que a carga é insuficiente para o navio ter uma boa estabilidade. Então, os seus porões, parte dos seus porões, são preenchidos com água de lastro, com a fauna, por exemplo, da região do Atlântico Sul, onde nessa fauna existe esse organismo. Quando esse navio sai da região do Atlântico e foi ali para o Mar Negro para descarregar a sua carga, para ele entrar no porto, como o fundo é muito reduzido, essa água de lastro tem que ser bombeada para fora. E quando essa água é bombeada para fora, muitos desses organismos, ainda sobreviventes durante essa navegação, eles caem nessa região. Veja, esse organismo não é do Mar Negro, esse organismo não tem predadores e ele é um grande carnívoro predador. Na década de 80, esta espécie invasora chega na região do Mar Negro e afeta demais a pesca da região. Por quê? Porque o principal alimento desse organismo são ovos desses peixes e larvas desses peixes. Então, a partir do momento que ele come o ovo e a larva desse peixe, a população de anchova diminui e, consequentemente, a população, tá, de tubarões também vai diminuir. Mas veja, isso não foi uma coisa, uma obra do acaso, foi a atividade humana trazendo, tá, esses organismos para essa região, causando nesse local um aumento dessa população, uma redução dessa população, ou seja, um ambiente que estava em perfeito equilíbrio sofre agora o que nós chamamos de desequilíbrio ecológico. Você entendeu, Possani? Professor Possani, dá uma olhadinha aqui, vê se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Me preocupa que também pode ter aumentado muito as algas, né? Sim. Isso com as consequências que isso tem para o meio ambiente. Exatamente, a floração das águas, né, que devido à hiperprodução de algas, pode acarretar um fenômeno em que entre essas algas existe um grupo de algas chamadas de algas pirofícias. Essas algas pirofícias são de um grupo chamado de Gnaulax. Esses organismos, eles, quando eles estão num certo metabolismo durante a sua vida, eles produzem uma substância química tóxica chamada tetrodotoxina. E quando ocorre essa hiperprodução dessas algas, em 1 centímetro cúbico de água do mar, podemos encontrar até 40 milhões desses indivíduos. E esses indivíduos todos estão produzindo a tetrodotoxina. Fenômeno esse, que é conhecido por maré vermelha. É uma autopoluição marinha causada muitas vezes por desequilíbrios ambientais. Espero que você tenha curtido. Considerações finais do professor Possani. Queria só deixar uma mensagem que eu acho muito legal, que tem a ver com estudar e conhecimento. A gente tem que pensar, né, no conhecimento como uma coisa integrada. Nesse nosso vídeo de hoje, comecei falando de umas equaçõezinhas matemáticas.
Elas são muito simplórias, mas quando você pensa nas equações e pensa na biologia, fica uma coisa super integrada, super gostosa. Estudar é tudo de bom, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, professor. Valeu. Um abraço. Até a aula, pessoal do EuCrio. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima com o professor Fossani, que essa parceria deu certo. Um abraço.